Olá, bom dia. Sou Eduardo Guimarães e eu tenho uma mensagem da Palavra de Deus para você neste dia. E essa mensagem ela tem como tema especial o peso de uma palavra profética, certo? Palavra profética em que, uma vez que Deus tem usado os profetas dele, pela lei e inclusive nas instituições de leis, para poder falar e doutrinar o povo, a gente entende que o peso da palavra de Deus ela perdura indiferente do tempo que ela vai cumprir, né? E o tema que eu estarei tratando é o tema que fala sobre a crucificação de Jesus Cristo e também o episódio em que a palavra profética dita por Isaías, em fazer referência dele, dizia que na crucificação de Jesus Cristo nenhum dos seus ossos seriam quebrados, não é isso? E notório é que há um milagre que, cientificamente falando, diante da ciência do homem, eu entendo até que foi uma forma de Satanás também usar o homem em razão de querer de contender com Deus, né? Inclusive ontem mesmo, a gente estava orando mais meu filho, e Deus nos deu uma palavra em Jó capítulo 40, no versículo 1 e versículo 2. E naquele episódio Deus pergunta para Jó: por acaso contender com Deus, é sabedoria? É ensinar? O homem que puder explicar isso, explique. E eu perguntava a Deus qual o significado, o sentido para isso. E a gente começa a entender que o homem, toda ciência vem de Deus, todo conhecimento vem de Deus, mas costuma o homem prover-se da ciência e do conhecimento e começar a querer contestar a Deus, contender com Deus, não é? E no episódio da crucificação de Jesus Cristo há uma revelação, um peso profético, consistente sobre essas coisas, que cumpriu no período da crucificação. O que diz, inclusive isso é uma forma até de a gente entender por que Ezequiel ele relata sobre Jesus Cristo. E Deus, na profecia de Ezequiel, em uma determinada profecia, ele fala que a cruz do meu filho é que despreza todo madeiro. Por quê? Porque só Jesus Cristo poderia carregar a cruz. Só Jesus Cristo poderia cumprir com a consumação de todas as coisas. Então essa mensagem é entender, é levar ao ouvinte a entender que o que Deus faz para você viver em Cristo tem um peso profético e vai cumprir segundo a vontade de Deus, indiferente da forma que o mundo se expressa lá fora, porque Deus quer ter um compromisso com você, Ele quer ter intimidade com o teu ser, Ele quer trazer a realidade do reino para a sua vida, para que você tenha um vínculo com Ele, e o que vai cumprir na sua vida é da vontade de Deus, e naquilo que você precisa de viver e compartilhar com seu semelhante vai depender de um estado de espírito são, ainda que você seja pobre de espírito, para estar em comunhão com seu semelhante, e Deus está ligando entre você e ele. Mas a sua relação com Deus é pessoal, porque Deus fez uma sua imagem e semelhança, Deus fez você original, Deus fez você uma personalidade autêntica. Paulo disse que ele chega a dizer, o próprio Jesus chega a dizer: basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Se chamou de Beelzebul, dono da casa, quanto mais seus domésticos. Então, o servo de Deus, o homem em si, não tem hierarquia na qualidade de ser homem, exceto no que diz respeito a Cristo pelo Espírito Santo, o qual nos disse que, o próprio Jesus nos disse que sem mim nada podeis fazer. Então, e o próprio Jesus assumindo essa postura, na razão de entendermos o peso profético da palavra, ele chega a dizer: a ninguém tem por Pai senão Deus, a ninguém tem por Mestre senão Cristo. Por quê? Porque a vida eterna está em Deus e está em Cristo. E o próprio Espírito Santo, falando mediante a Jesus Cristo, no capítulo 17, 3 de João, ele fala: Pai, que eles tenham a Ti, como único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviaste. Porque a vida eterna é essa, ter a Deus como Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem foi enviado por Deus. Isto é a vida eterna. Isso é examinar a Escritura, é compreender-se em Deus, é se vestir-se de Deus no caráter do homem feito em mais semelhança dele, cujo ato profético, cujas leis e profecia vigoraram até Roma, mas o cumprimento dela está sob a ação do Espírito Santo em trazer justiça e juízo ao homem. Ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e isso por meio de Jesus Cristo, cujo poder ele representa a autenticidade do Pai no homem pelo Espírito Santo da verdade, cujo juízo está sobre Jesus Cristo, e Jesus Cristo atribuiu a ele todo o projeto missionário, todo o projeto apostólico e sacerdotal. Não é isso? E o cumprimento da Sagrada Escritura mostra o peso profético
em relação a essas coisas, mesmo contra a ciência, quando o homem usa a ciência para poder contestar Deus. O que acontece na crucificação de Jesus Cristo? A Bíblia diz da seguinte forma, né? E os judeus, pois, para que no sábado não fossem os corpos, não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Pensa só, qual que foi os judeus que fizeram isso? Aqueles que deveriam receber que não recebeu. Isso é a Bíblia falando. Mas pensa só, a Bíblia fala que havia na crucificação dois bandidos, dois salteadores junto com Cristo, e Cristo estava no meio. Então, por que os judeus fizeram isso? Porque Isaías falou que nenhum de seus ossos seria quebrado. E se Jesus Cristo estava no meio, vamos pensar pela ciência, pela matemática, pela razão. O soldado romano ia ali para quebrar a perna dos três. Se o soldado romano começa da esquerda para a direita, Jesus Cristo seria o segundo. As pernas de Jesus Cristo seriam quebradas. Se o soldado romano começa do terceiro, da direita para a esquerda, quer dizer, o primeiro é na verdade da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita, Jesus Cristo seria o segundo também, as pernas de Jesus seriam quebradas. Se o soldado romano pega no meio e escolhe escolhe Jesus Cristo como o primeiro, e um dos que vão e define quebrar a partir de Jesus, o que está na direita ou o que está na esquerda, Jesus Cristo seria quebrado as pernas dele da mesma forma. Então a gente entende que até na cruz, Jesus Cristo deu uma pernada em Satanás. E a palavra de Deus cumpriu. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. E cientificamente, matematicamente, a gente vê a astúcia dos judeus naquele momento. Ainda que quisesse provar alguma coisa, mas eles crucificaram o mestre. Porque é cumprimento da palavra, poderia ser cumprimento da palavra, sim, mas Jesus fala diante de Pilatos. Maior culpa tem aquele que entregou a voz. E não foi Satanás, porque Satanás simplesmente usou a carne, o livre-arbítrio do homem, a incredulidade do homem para crucificar a Cristo. Porque Deus não tira de você o livre-arbítrio, porque mesmo sendo pobre de espírito, você é herdeiro do reino. E Deus fez cada um de nós a personalidade autêntica e original da sua imagem e semelhança, porém, sem nos prover dessa qualidade, não tem como cumprir em nós a profecia de Deus e nem as leis. Por quê? Porque nós só soubemos o caráter de Cristo quando guardamos a lei, quando guardamos o mandamento dele, amamos a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa forma de entendê-lo, de desejá-lo e de querê-lo, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então ali, Deus provou o peso da palavra profética dita por Isaías, não é isso? Que está constando justamente nos versículos seguintes, do capítulo 19 de João, no versículo 32. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele estava crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados furou-lhe o lado com a lança, e saiu com sangue e água. E aquele que viu e testificou, seu testemunho é verdadeiro, e sabe que, na verdade, o que diz para que também o vós creais, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, verão aquele que transpassaram. Então quer dizer, qual que foi a astúcia deles? Colocar Jesus Cristo como vitupério na cruz. Porque Isaías falou que não seria quebrado nenhum tipo de osso dele. E ele estava no meio. Então qual que seria a astúcia? Os judeus mandou quebrar para que não ficasse. Então, Jesus Cristo seria vítima daqueles soldados de qualquer forma. Se o soldado romano chegasse perto de Jesus Cristo para quebrar a perna de um daqueles três crucificados e escolhesse ele como o primeiro, ele deveria se direcionar para a esquerda ou para a direita para poder escolher o segundo. Se ele escolhe o primeiro, ele escolheria Jesus que estaria no meio, seja da esquerda para a direita. Se ele escolhe o primeiro da direita para a esquerda, ele estaria Jesus também no centro da atenção. Então a gente vê que quando as coisas de Deus têm que cumprir, a carne nem o homem pode contestar Deus, né? Isso cumpre justamente o que está escrito no capítulo de Jó, no capítulo 40 de Jó, né? No versículo 1, e versículo 2. Um versículo lido ontem, né? No monte onde a gente estava orando, eu e meu filho, e Deus me deu aquele versículo para falar que eu precisava de ouvir alguma coisa. Eu comecei a entender a Deus, eu perguntar a Deus, por que essa palavra? Eu não estou contendendo com o Senhor, eu tenho certeza, ainda que eu seja falho e fraco, mas eu procuro ter humildade, entender e orar ao Senhor para pedir entendimento a Deus, né? Que a Deus pertence toda a sabedoria, e o próprio Jesus Cristo ele fala com os discípulos, né?
é, vós, vós sereis meus discípulos se ouvires e guardares o que eu vos mando, né? E não tem coisa melhor do que um amigo dar a vida para o seu amigo. Vós sereis meus amigos se fazer o que eu vos mando, né? E já não chamo mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamo amigo, porque tudo quanto meu Pai me deu a entender, vos fiz a entender. Vós não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto e vosso fruto permaneça, para que tudo que pediu o Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não é isso? Por isso vos digo que ameis uns aos outros. Então está no capítulo 15 de João, Evangelho, se eu não me engano está no versículo 14, versículo 16, em média. Então o que acontece? A gente entende que a verdade da palavra de Deus é para aquele que crê sim. Porém, o mundo ele se expressa de forma autônoma e independente com pessoas que têm livre-arbítrio. Não adianta a gente pegar a Bíblia e ver Jesus Cristo como algo que é totalitário, não é. O crescer, o desenvolver o caráter de Cristo compete ao forcejar de cada um. E o ser igreja está em concordância com o estado de espírito em reconhecer que Deus é o único Senhor e Deus verdadeiro, é o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo é o único intermediário, o único mediador. E isso já é a vida eterna, pela qual Jesus fala, examinar a Escritura, cuidar e ser nela a vida eterna, porque é ela que testifica de mim. Então quer dizer, o caráter das leis dos profetas veio fazer com que venhamos ser a semelhança de Cristo, nos investir da verdade da palavra, nos purificar pela palavra. Não é? E isso é o propósito da palavra e do Evangelho. Por isso Jesus Cristo orando no Pai, ele diz no capítulo 17, versículo 17, Pai, santifica-nos a verdade, a tua palavra é verdade. E a palavra mostra para nós a verdade. Não é o criado pelo homem em razão de querer ostentar mídia política e cultural. Prova disso que os próprios que eram de Cristo não recebeu. Mas Jesus Cristo diz, o João apóstolo, o evangelista, chega a dizer, mas todos quando recebeu, deu direito a ser chamados filhos de Deus, os quais não nasceram segundo a vontade da carne, nem a vontade do varão, nem a vontade do sangue, nem a vontade do homem, nem a vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quer dizer, quando chegou o momento em que o homem já tinha se purificado, tinha cumprido o propósito, até o momento em que as trevas haveriam de tomar novamente o poder, Jesus Cristo se manifestou para poder o quê? Aniquilar o império das trevas. E ele nos deu a qualidade de ser o unigênito do Pai, ser herdeiro de Deus e cordeiro com Ele. Então quer dizer, nós não temos aqui a questão de ser o primeiro, nós somos primícia. Né? Por quê? Porque nós somos santificados pela palavra da verdade. O apóstolo Tiago chega a dizer isso. Todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação, que pela palavra da verdade Ele nos fez primícia das suas criaturas. Capítulo 1, versículo 17 e 18 de Tiago. Então quer dizer, Deus não vem tirar de nós a humanidade, não vem destruir a humanidade. Muito pelo contrário, quando a gente volta lá no capítulo, se não me engano, no capítulo 25 ou 26 de Levítico, eu sei que é a parte que fala sobre, não, capítulo 32 de Levítico, né, do 20 em diante, ele vai falar, vou dar uma lida para saber, 32, certamente é Levítico Números. Eu sei que a Bíblia fala sobre a questão do dízimo. Quando os levitas eles são determinados para receber o dízimo, porque do Senhor, eles são a herança do Senhor. Mas dentre eles, ele tinha que oferecer o dízimo do dízimo. E Jesus, e a palavra chega a dizer que a razão pela qual ele deveria oferecer o dízimo do dízimo como melhor da primícia do grão da ira e a plenitude do lagar é justamente para que não houvesse pecado sobre a mesa do levirato, que é o que é o exemplo, que é onde deveria fluir a justiça de Deus sobre o povo. E na época de Jesus Cristo não havia essa justiça, porque eles crucificaram o próprio mestre e ainda pôs à prova as Sagradas Escrituras, porque eles queriam ver as pernas deles ser quebradas para poder provar que Isaías estava errado. Então a gente vê que a incredulidade no meio do povo de Israel era maior do que no próprio mundo. O próprio Pilatos não achou culpa em Cristo. E Jesus quis dizer, maior culpa tem aquele que me entregou a vós. Né? Então a gente tem que entender Jesus Cristo como alguém, como uma personalidade, não como um personagem criado pelo homem. Que muitas das vezes, hoje muitas igrejas pregam Jesus Cristo como um personagem, criado por uma cultura, por um tipo de vertente social ou seita. Jesus Cristo não é um personagem, ele é uma personalidade. Ainda que seja um personagem, ele nos deu o mesmo perfil de ser um discípulo à semelhança do mestre, um servo à semelhança do Senhor, né? E ele trata justamente a questão do levirato nesse sentido. Então a palavra que Deus me deu no monte foi justamente essa. Ele disse assim, respondeu mais o Senhor a Jó e disse, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar?
Quem assim argue a Deus, responda estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Então quer dizer, quando a palavra de Deus fala, quando Deus fala pelo profeta, ela fala. Ainda que ela viesse vigorar até João, de lá para cá, não há mais lei nem profecia que define o caráter do homem diante de Deus, a razão de se santificar pelo Evangelho. Mas ele tem que entender duas coisas: o cumprimento de João 14, em guardar a palavra, né? Pelo que Jesus diz: aquele que ouve, aquele que me ama, né? Guardará a minha palavra, meu Pai também o amará, e eu também eu manifestarei a ele. E no 23 ele fala que não só manifestará em relação àquele que guarda e pratica a palavra dele, mas também virá e fará nele morada. Então quer dizer, a mesma questão que acontece com o unigênito do Pai quando ele se faz carne, por guardar a palavra, por estar junto de Deus a te manifestar, ele nos dá essa mesma propriedade de ser dele com ele, quando guardamos os mandamentos do Senhor. Amém? Mas temos que temer a Deus e ter temor a Deus sobre todas as coisas. Não contender com Deus naquilo que sabemos que é verdade, que nos santifica desde a instituição do levirato, e principalmente no que diz respeito ao capítulo 17, 18, 19 e 20 de Levítico. Não é isso? Que é as leis e os profetas, assim como o capítulo também 24 de Deuteronômio, né? Os 10 mandamentos e o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque é a forma de Deus definir o caráter do homem para que o homem também esteja aliançado com Deus. Mas a carne para nada presta. Então quer dizer, como que a gente alimenta de espírito e vida? Quando entendemos como amamos a Deus com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, e ao próximo como a nós mesmos, como irmãos. Não como Ele quer, mas como irmãos. Então quer dizer, parte de você, por quê? Porque você é o original de Deus, é a personagem original de Deus, é a personagem autêntica de Deus, não é o outro. Você não pode entrar no que o diabo cria, você se colocar no lugar do outro para mostrar nenhum tipo de condolência, em que você está sendo ferido em seu caráter para aceitar o pecado ou o crime ou mente deturpada. Porque Deus quer que nós sejamos são, Ele não vem desprezar um dos homens, vem resgatá-las. E Ele nos deu Cristo para isso, para nos auxiliar. Amém? Então Deus, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar mostrando, Pai, a respeito da Tua Palavra para pessoas que ouvirão e entenderão que a Tua Palavra tem um peso profético. E não adianta o homem contender pela ciência, porque o Senhor fará proeza, o Senhor fará ainda que seja necessário só abrir a terra e consumir os profetas de Baal, consumir, ó Deus, aqui se levantando dentro da congregação do Senhor, assim como o Senhor consumiu Datã, Abirão e aqueles ali diante de Moisés, o Senhor faz acontecer, assim como o Senhor fez diante de Elias, ainda que temesse Jezabel depois, mas no mínimo 850 homens morreram diante dele por ter contendido com o Senhor. E o Senhor tem profeta na minha casa, o Senhor tem profeta na casa dos teus filhos. Ainda que diante dessas pragas, dessas pestilências, desses rumores de guerra que acontecem no dia a dia, seja por questão de arma biológica, seja o que for, seja coronavírus, Covid-19, não importa. O Senhor é Deus da tua igreja, a tua igreja está aqui para poder cumprir o teu ID, ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a guardar a tua palavra e fazer com que os sinais do Senhor sejam legítimos e autênticos na vida daqueles que creem, e em expulsar os demônios, em falar novas línguas, pôr a mão sobre os enfermos e os curar. E assim seja, que haja salvação, que a maior alegria dos seus servos, ó Deus, neste dia, por meio dessa oração, dessa ministração, é se alegrar por saber que o nome dela está escrito no reino dos céus, e o Senhor é o único Senhor da eternidade que representa a salvação deles, porque a eternidade, a vida eterna é essa, que tenha somente o Senhor Deus como único Deus verdadeiro e a Cristo a quem tu enviaste. Capítulo 17, versículo 3 de João Evangelho. A qual o Senhor nos fez parte da tua glória, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Então, que o Senhor seja glorificado, Deus, em nossas vidas, que nossa vida glorifique o teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.